Lucas, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler do verso 17 ao verso 26. Todo mundo encontrou? Está todo mundo com Bíblia? Tem Bíblia aqui hoje, sobrando aqui, se quiser emprestar. Alguém precisa? Não? Graças a Deus. Então vamos lá. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito por entre os ladrilhos por meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa porção bendita da tua palavra. Obrigado pela autoridade do Senhor em perdoar os pecados, ó Pai. Obrigado por esse milagre maravilhoso. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pela tua obra. Obrigado pelo teu sacrifício, pela tua redenção. Obrigado, Pai, por isso. Nós te pedimos, ó Pai, que essa noite o Senhor ministre ao nosso coração, Senhor, realmente a tua obra, a tua salvação. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. A chamada, né, temos visto aí nesses últimos sábados, qual que tem sido a nossa chamada nesses últimos estudos? Alguém sabe? Alguém lembra? Mas a chamada qual que é? Tornai-vos o quê? Imitadores daqueles que viveram pela fé. Né? Hebreus capítulo 6, verso 12, a gente já leu nesses últimos sábados, diz: Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Ou seja, então a chamada é tornar imitador daqueles que pela fé alcançaram um bom testemunho diante de Deus, viveram pela fé. Né? Hoje a gente vai ver a fé de alguns homens anônimos, a gente não vê o nome deles, mas que marcaram a vida de uma pessoa. Foi uma fé que foi capaz de transformar uma vida de uma pessoa. Né? Uma fé simples, uma fé verdadeira, mas que foi poderosa o suficiente de transformar a vida de alguém necessitado, alguém que precisava realmente ter um encontro com Deus. Vamos lá. O texto diz assim, texto que nós lemos agora, verso 18. Vieram alguns homens trazendo em um leito um paralítico. Estes homens procuravam o quê? O que eles estavam procurando? Procuravam então introduzir aquele homem, aquele paralítico, aonde? Diante de Jesus. Verso 19. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, o que eles fizeram? Subiram ao eirado, né? Ou seja, o telhado ali da residência onde Jesus estava, desceram o paralítico do leito, entre os ladrilhos, eles abrem lá o telhado, tiram os ladrilhos, né? Descem o homem no leito. Tenta imaginar a cena, com certeza não foi nada fácil, né? Descem aquele homem lá no seu leito, entre os ladrilhos, entre o telhado, por meio dos ladrilhos, né? E colocam aquele homem aonde? Qual que era o objetivo desses homens? Exatamente, levar aquele homem para onde? Para diante de Jesus. Colocar
aquele homem, aquele paralítico diante de Jesus. Foi fácil? Bom, por conta disso, né, verso 20, Jesus diz assim, verso 20 diz, vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé de quem? Daqueles homens. Quais homens? Daqueles que levaram o paralítico, daqueles que subiram no telhado, daqueles que tiraram os ladrilhos, daqueles que levaram o homem no leito lá para cima, carregaram ele, colocaram ele entre os ladrilhos, desceram até Jesus. Aqueles homens, vendo-lhes a fé, diz o texto, Jesus disse ao paralítico. Jesus disse a quem? O que Jesus disse? Homem, estão o quê? Perdoados os teus pecados. Depois no verso 24 diz assim: para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Verso 25: imediatamente se levantou diante deles, tomando o seu leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Gente, o que a gente pode dizer da fé desses homens aqui, desses homens anônimos? A gente sequer sabe o nome deles. E eu acho muito interessante esse texto, é um texto muito bonito, que fala sobre fé, né? Fala sobre transformação de vida, fala sobre milagre de Deus, fala sobre pecados, perdão dos pecados. Eu acho tremendo esse texto, eu acho maravilhoso, porque muitas vezes quando a gente vê, a gente fala, por exemplo, sobre fé, e a gente tem falado sobre fé aqui esses últimos sábados, a gente tem muita gente que até gosta daquela expressão, né? Heróis da fé. Ela não é errada. De fato, homens que viveram pela fé, a palavra de Deus, que nem o mundo não sequer é digno deles, mas essa expressão heróis dá às vezes um entendimento de super alguma coisa, né? Super-homem, de super crente, de super não sei o que, de super coração, de super mente, de super entendimento, de super alguma coisa. Será que é? De superioridade. Vocês entenderam? Dá essa impressão, não que seja de fato, né? Mas dá muitas vezes esse entendimento que a gente precisa ser super alguma coisa. E esse texto é um texto que para mim prova ao contrário, né? E que fala de uma fé simples, mas uma fé capaz de mover realmente a mão de Deus, a ação do Senhor, capaz de realmente transformar e de mudar as situações e tudo mais, né? Então o que a gente pode dizer dessa fé destes homens? E para mim não ter o nome deles aqui, para mim demonstra um pouco isso, que não precisa ter nome de ninguém nessa história. O único nome que aparece aqui na verdade, sabe qual que é? É o único que na verdade interessa. O único nome que aparece nessa história que pode, eu desafio você a dar uma olhada no texto e ver se você encontra algum outro nome. Não tem. Sim, tem personagens, foram homens, mas você não vê o nome deles. O único nome que aparece na história é o nome de Jesus. Que é o que basta pra gente, é o nome de Jesus. É Jesus, né? Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada um pouco na fé desses homens. Homens como eu, como você, né? Pessoas que também passam por dificuldades, também passam por necessidades, também passam por problemas, que também ao seu redor veem, encontram, né? Pessoas também com necessidades, dificuldade e tudo mais. Vamos ver. O que a gente pode falar da fé desses homens, gente? O que a gente vê aqui? Como que ela se revela? Como que ela se apresenta? Para mim aqui esse texto é um texto lindo, né? É um lindo exemplo de uma fé simples, do que é uma fé simples, e de como ela se revela em ações claras. Porque às vezes também a gente fica entendendo fé como um negócio assim muito subjetivo, né? Assim, mas a fé, ela se revela, ela se demonstra, ela se apresenta em ações claras e simples, né? Vamos lá, vamos ver. Primeiro eu quero que você dê uma olhada no texto aí, dá uma olhada você, vou dar um minuto para você dar uma olhadinha no texto e eu quero que você tenha a sua impressão sobre a fé desses homens. Dá uma olhada e vê o que você encontra, né? Jesus falou, vendo-lhes a fé. O que Jesus viu na fé desses homens?
Tenta olhar para o texto, dá uma olhada e vê o que você acha que Jesus viu na fé desses homens e como a fé desses homens ela se apresentou diante de Jesus. O que foi a fé desses homens diante de Jesus? Dá uma olhada aí e depois a gente comenta um pouquinho. Poucos minutos, poucos segundos, vai. Depois a gente vai começar a dar uma olhada. O que é para você a fé desses homens? Se vocês quiserem já ir comentando aqui, para a gente também não ficar parado. O que é a fé desses homens? A fé desses homens nos levou a levar o leito, um paralítico em cima de um leito, levar o leito inteiro já com o paralítico até onde estava o presente Jesus. Eles foram usados. A fé desses homens, ela vive em função do quê? E ela está em função de quem? E ela está em função de outra pessoa. Ela está em função de outra pessoa, do próximo, né? É uma fé, né, que eu diria... Bom, eu quero ouvir primeiro vocês. Vamos lá. Legal, vamos lá. Dá uma olhada pro texto, vê o que você olha na fé deles. Hein? É uma fé que não se limita a obstáculos. Que não... Que não para, né? Que não trava. Eles ficam procurando como introduzir até que acha o telhado. E a convicção deles, assim, de que Jesus, ele sabia que Jesus estava ensinando, e a convicção de que Jesus poderia fazer alguma coisa para aquele paralítico. Legal. Ele tinha a convicção da autoridade de Cristo. Legal. Eles poderiam levar ele em qualquer outro lugar, mas eles levaram lá, porque Jesus estava lá. E a gente imagina o esforço, né? Porque subir o eirado com um leito e um paralítico em cima. E não só subir, né? Eles já foram levando alguém, né? Você já carregou alguém, né? Num leito, você já foi levar. Não se sabe, né? O texto não dá essas informações, mas não se sabe exatamente quanto tempo esses homens carregaram ele. Não se sabe. Se sabe é que eles foram carregando ele até Jesus. Foram procurar, diz que eles procuravam, né, introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. É uma expressão interessante. Esse procurar. A fé aqui se relaciona com o quê? Com uma procura, com uma busca. Uma busca do quê? De Jesus. Estão à procura de Jesus. Em função de quem? De uma outra pessoa. Olha que interessante. E através deles, através da fé deles, Jesus se move. Né? Se move, se revela. Para a vida daquele homem. E para a vida... Mas para a vida dele também. E com dos certeza. Outros, E dos outros que estão ali, com certeza. Bom, sabe, a primeira coisa que eu vejo aqui na fé desses homens é que eles têm uma convicção plena de que Jesus é capaz de transformar uma vida. Eles estão à procura do quê? Né, de levar aquele homem e colocá-lo diante de Jesus. A primeira coisa que eles estão interessados é o quê? Colocar a vida daquele homem, que é um homem paralítico, um homem que tem suas limitações, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, enfrenta uma luta grandiosa e tal. Mas eles têm uma convicção muito grande que basta colocá-lo, aquele homem, diante de Jesus. Basta colocar diante de Jesus. Olha a fé desses homens. Para eles basta o quê, gente? Colocar diante de Jesus. O engraçado é que talvez assim, a princípio eles pensavam assim, Jesus pode curar ele. Jesus foi tão mais abrangente que foi lá e perdoou os pecados, não é? Uma coisa assim, talvez nem passasse assim na cabeça deles assim. Ah, provavelmente não. Provavelmente. Então, vamos lá atrás do cara sendo leite. Provavelmente não. Se o cara fosse curado, essas coisas assim, não vem isso na dimensão onde Jesus alcançou o coração. Então, e isso é maravilhoso em Jesus, porque Jesus sempre faz muito mais do que se espera, né? Você está ali tentando colocar uma situação diante de Jesus e Deus está te fazendo uma obra muito maior, muito mais grandiosa do que você está imaginando, sequer consegue imaginar muitas vezes, sequer consegue visualizar, perceber, entender, e Deus está fazendo. E Jesus aqui, é interessante, o texto coloca Jesus no centro da história. Que para eles bastava levar aquele homem, um paralítico, diante de Jesus, bastava colocá-lo diante de Jesus. E a fé daqueles homens era simples assim. Parece ser. A gente complica demais as coisas. Às vezes a gente acha que tem que fazer, né, tem que ser um negócio assim, quase que super-herói, que é o que a gente estava falando um pouco antes.
né, super, né, alguma coisa, super não sei o quê. Não, para eles bastava o quê, gente? Colocar diante de Jesus. A sua fé, ela é simples o bastante de crer que basta colocar diante de Jesus? Para pensar na sua fé, na sua vida de fé, e tente avaliar a sua fé diante dessa posição deles. A sua fé é simples o bastante em crer que basta colocar diante de Jesus? Nem sempre, né? Nem sempre a nossa fé é simples assim. Que basta colocar diante de Jesus. Mas para esses homens, sim. A fé deles era isso. Vamos levá-lo, esses homens, e colocá-lo diante de Jesus. A gente precisa colocar esse homem diante de Jesus. Você tem fé de que precisa colocar alguma coisa diante de Jesus? Você tem que colocar a sua vida diante de Jesus, a vida do seu familiar, a vida dos seus amigos, a vida da sua esposa, a vida dos seus irmãos, a vida daqueles amigos que você tem que não conhecem Jesus, diante de Jesus? Fé para colocá-los diante de Jesus. Basta colocá-los diante de Jesus. É interessante porque quando alguma coisa está diante de Jesus, sempre alguma coisa acontece. Quando você coloca alguma coisa de Jesus, sempre alguma coisa acontece. Deus vai sempre fazer alguma coisa. Não tem nada que Deus não seja capaz de fazer. Basta colocar diante de Jesus. A sua fé é simples assim? Olha como a gente precisa aprender, né? Crer nas coisas. A gente precisa aprender realmente a crer, ter certeza. Basta Jesus. A gente crê suficientemente de que basta Jesus? Será que a gente crê? Como igreja, de que basta Jesus? De que o que precisa é Jesus? Bom, primeira coisa que eu vejo. Segunda coisa, olha só, a fé destes homens, né? Homens, gente, como eu falei, como eu e você, que sequer nome tem aqui, aparece na história. Não necessariamente o nosso nome vai aparecer na história, mas não precisa aparecer o nome, precisa aparecer uma história, precisa aparecer um encontro com Deus, precisa aparecer um momento onde você teve de oportunidade de ter uma transformação diante de Deus, de um milagre de Deus. O que precisa aparecer é isso. Não precisa aparecer o nome, precisa aparecer a ação de Deus na sua vida. É isso que precisa aparecer, mais nada. Olha só a fé desses homens, né? A fé desses homens aqui, para mim, ela se revela em quê? Em atos de compaixão e de amor ao próximo. Repara só, o texto fala de um paralítico, né? Alguém com fortes limitações, né? Um homem que vive num momento de fragilidade grande, o que necessita de ajuda, de apoio, de suporte. Como que esse homem chegou na presença de Jesus? Não foi com as próprias pernas, ele é paralítico. Não foi sozinho. Será que ele conseguiria? Muito difícil, né? Principalmente naquela situação específica, porque sequer eles conseguiram, a princípio, nem foi, né? Eles tiveram que fazer toda uma estratégia lá, tiveram que subir lá, fazer um monte de coisa. Mesmo se ele, talvez ele não conseguisse também. Mas esse homem aqui, né? Olha só, aqui o que a gente vê é a fé, uma fé que entra em ação exatamente, né, para suprir a necessidade do próximo, para alcançar o próximo, uma fé que está em função do próximo, do outro, né? Uma fé em amor, uma fé em compaixão, uma fé que pode levar, né, uma pessoa necessitada, uma pessoa fragilizada, uma pessoa que está numa situação talvez de menor vantagem do que a nossa, há um milagre de Deus, há transformação de Deus, há ação de Deus. A ação aqui, a fé deles se move em compaixão, em amor ao próximo, em ação, em ajuda, em suporte ao próximo, né? Fé, gente, uma coisa, eu acho que olhando um pouco para esse texto, pensando um pouco sobre isso, sobre essa fé, sobre essa ação aqui, eu cheguei à seguinte conclusão: fé sem amor e sem compaixão pode levar o homem ao egocentrismo e ao egoísmo. Pode, né? Estou falando que vai levar. Sem o amor, sem a compaixão, pode levar o homem a um egocentrismo, a um egoísmo. O que seria isso, né? Se você pensar só em você mesmo. Pensar só em vocês mesmos, só no seu ventre, né, na sua barriguinha, no seu eu. Pensar só em si.
Se você não unir a fé ao amor, à compaixão, à ação em relação ao próximo, com certeza, isso pode te levar a um egocentrismo muito grande, muito sério. Mas a gente vê aqui exatamente ao contrário. A gente vê realmente uma fé em função do quê? Do próximo. Uma fé em função de quem precisa. A gente está sempre colocando as nossas necessidades de Deus. E é ótimo, é bom que seja assim. E Deus, a palavra de Deus nos orienta assim. Mas a fé não é vivida somente em função de nós mesmos. A vida, principalmente uma vida com Deus, cristão não vive uma vida em função de si mesmo. Até porque aqui a gente vê claramente que Deus honrou tanto ao paralítico que andou, como a eles, porque eles puderam contemplar com os olhos deles. Com certeza, com certeza. Diz que todos ficaram atônitos, no verso 26, todos. Quer puxar mais para cá, Sui? Pode puxar, não está difícil para você. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Todos saíram de lá: nós vimos prodígios, nós estamos maravilhados, nós vimos a ação de Deus, que glória, saíram glorificando a Deus, dando glórias a Deus, dando glórias a Deus, todos. Mas foi porque viveram uma fé em função de quem? Do próximo. Do próximo. Às vezes a gente é muito egoísta, a gente quer buscar glória, Deus derrama seu poder, mas a gente está pensando só em nós mesmos. Será que Deus faz? Ele vive? Será que Ele age assim? Aí fica uma reflexão, né? Bom, o que mais? O que mais vocês veem, olham aí e podem falar da fé desses homens, gente? Sabe o que eu vejo? Vejo que a fé desses homens aqui é um ato, né, a fé deles levou eles a um ato de iniciativa e de uma forte disposição. Acho que é um sacrifício também. Com certeza. De deixar a casa deles, a família deles. Com certeza. Sacrifício Às porque vezes foi num lugar longe também. e levar o outro lá, carregando o outro, né? Gente, olha só. O texto diz que eles procuravam introduzi-lo e pô-lo, aquele homem, diante de Jesus, né? Olha a iniciativa. Eles tiveram uma iniciativa. Qual a iniciativa? De ir lá, falaram: vamos levar esse homem e vamos colocar esse homem diante de Jesus. Foram lá e tomaram uma iniciativa. Vamos colocar aquele homem diante de Jesus. Vamos procurar. Se precisar procurar, a gente pergunta a Jesus, não sei, vamos procurar. A gente precisa colocar ele diante de Jesus. Ô, Lucas. Oi. E aqui também não fica claro, por exemplo, que fala apenas que vieram então os homens trazendo um paralítico, né? Não fala que eram amigos do paralítico. Não fala que era amigo, se era parente, não fala nada. Não interessa quem era. Fala simplesmente que aquele homem era um Que paralítico eles e que eles levaram, e eles procuravam colocar aquele homem diante de Jesus. Estavam ali à procura, né? Repara só, é uma iniciativa, tomaram uma iniciativa. E há neles uma forte disposição, gente. Porque olha só, esse homem está aonde? Num leito. Eles tiveram que, né, ter uma forte disposição, porque eles tiveram que carregar aquele homem até Jesus. Olha só, a fé desses homens, né, ela faz com que esses homens se movam, tenham uma iniciativa, e não só uma iniciativa, mas uma forte disposição. Se precisar levar, a gente leva. Se precisar carregar, a gente carrega. Se precisar procurar, a gente procura. Quantos estão entendendo? A fé deles levam eles a uma iniciativa e a uma disposição forte. Não era fácil, gente. Não é fácil. Procura Jesus, já não é fácil. Procura Jesus carregando alguém nas costas para você ver. Não é fácil. É fácil? Hã? Não, mas essa pessoa aqui, essas pessoas, esses homens, eles tiveram exatamente isso, essa iniciativa, uma forte disposição. Não é uma fé parada, não é uma fé congelada, não é uma fé, né, engessada. É uma fé que se move, é uma fé que toma um passo, que toma uma iniciativa, que procura. Que procura e que é forte o bastante de falar: se precisar carregar, nós carregamos.
Se precisar carregar, a gente carrega. Onde que ele está? Não sei, vamos procurar, mas ele vai ter que carregar. Vamos procurar carregando, carrega. Gente, fé sem iniciativa, sem disposição é complicado, viu, gente? Fé, aquela fé que muita gente entende fé, é aquele negócio do cara ficar esperando acontecer. Sabe a fé que eu tenho é ficar aqui fazendo uma reflexão, uma meditação, fazendo quase que uma... para ver se acontece. Para ver se cai do céu. Não procura, não age, não faz nada. Não ora, não lê a palavra, não tem comunhão com os irmãos, não faz nada. Aí a fé se enfraquece mesmo, a fé morre mesmo. A fé sem obras é o que, gente? Essas obras que a gente fala. Ela é o quê? Morta. Quando alguém está morto, serve para quê? Bom, que bom que você sabe, né? Que bom que você sabe. Quando a gente não se move, a fé nos leva a nos mover, gente. Eu também desafio você a procurar na palavra inteira, na Bíblia inteira, uma ação de fé que o cara não se moveu. Uma fé que simplesmente... Vocês entendem o que eu estou falando, né? Ficou lá cantando com os passarinhos. Não. Eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Como que a fé a gente mostra a fé, gente? Interessante esse texto também que fala, né? Diz que tem fé e tal, aí a gente fala, por que tem fé? Cresce que Deus é um só? Aí fala, até o diabo dele. Esse fé congelada, ele também tem. Até ele. Não age, tem temor, mas fica congelado. E não salva essa aí, né, também. Você vê, a gente está aqui, a gente está buscando diante de Deus, né, todos nós, eu também estou à procura de um entendimento, né, de um amadurecimento da fé, do que é viver pela fé, do que é ter fé, né? E certas questões a gente devem ficar claras, gente. Tem que ser claro para nós. Uma delas é essa, uma fé que não tem iniciativa, que não tem disposição, que não se coloca, que não faz nada, é morta. E aí completa ainda mais no versículo 22, assim, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumiu. Perfeito, a fé age juntamente com as obras, e pelas obras a fé se consumiu. Ou seja, se realizou, né? Operou. A fé, então, gente, olha só, esses homens aqui, eles tiveram uma iniciativa, tiveram disposição, né? Em compaixão, em amor. E que mais? O que mais vocês veem da fé desses homens? Para mim, a fé desses homens aqui, gente, é um ato de perseverança. Não só de disposição, porque não adiantou só ter disposição. Foi para... Mas tanto é que paralítico depois não glorificou o dono. Homens, muito obrigada por me trazer aqui. Foi para Jesus, para levar para Jesus. A Deus. Ele voltou para casa glorificando a Deus. Tanto que nem o nome deles a gente sabe. Nem sabe o nome deles. Depois colocou na frente também. Sumiram. O que eles queriam era colocá-los... A fé, eles criam... Exatamente era isso. Esse era o propósito da fé deles. A fé tem um propósito, tem um alvo, tem um objetivo. Qual que era o objetivo, gente? Era pôr diante de Jesus. Eles entraram lá, né? Exatamente, depois eles entraram eu acredito que eles devem ter descido quando ele colocou pronto. Podem ter Só até aguardar. assistindo lá de cima. Com certeza, né? Porque eles depois saíram glorificando, com certeza eles viram. Mas eles fizeram, o propósito deles era colocar diante de Jesus. Eu até aceito, eu até imagino por que eles queriam colocar diante de Jesus, porque o verso 17 diz que o poder do Senhor estava com ele para curar.
Então a fama de Jesus já estava correndo, Jesus estava já exercendo e fazendo o seu ministério, operando muitos milagres, tá? Com certeza isso chega ao ouvido deles, mas eles creem. Eles não acham tipo, vamos tentar. Eles Eles creem. são convictos Falam assim, não, que esse ele- pode curar, esse vai curar, esse vai fazer um milagre. O poder de Deus está com ele para curar. Eles creram. Creram. A fé que é a ação, né? É o elemento que se move. Eles creram. E crendo, eles se moveram, eles agiram, eles tiveram em compaixão e misericórdia, eles se moveram, tiveram iniciativa, disposição e perseverança, né, gente? Perseverança, porque não foi tão fácil como a gente pensa. Chegando lá, vê que não dá, né? Não vai dar, gente. Vamos ver, volta amanhã. Tem muita gente também que acha que o negócio é fácil. Tá lotado, vamos. Gente, se vocês encontrar qualquer coisa que seja fácil nessa vida, me fale. Eu só encontrei uma coisa. Fazer coisa errada. É a coisa mais fácil do mundo. Fazer coisa errada é a única coisa. E eu não recomendo, deixe bem claro. É fazer coisa errada é fácil. O resto, ó. E pensando Não é mole, não. ali no contexto ali da época, imagina a dificuldade que eles não tiveram. Com para certeza, levar esse homem, com certeza. né? Dá pra visualizar como no futebol. O leito não tinha rodinha. Você levava, o cara tava caído lá, eles pegavam uma maca, né? Ficavam correndo no campo lá. E caía, às vezes caía junto, assim, né? Dava aquela cena maravilhosa, né? Gente, olha só, a fé desses homens levam eles a perseverarem, né? Ao longo do propósito que eles tinham de levar aquele homem diante de Jesus, de colocar aquele homem diante de Jesus, o que eles encontram? Eles encontram dificuldades, barreiras, né? Diz o texto aí, uma multidão estava entre eles e o milagre de Deus. Acho que imagina assim, um pouco ridículo, né? Mas a gente vê na televisão, por exemplo, aquele Rock in Rio. Imagina aquela multidão, né? Jesus lá na frente. Lá, E você tem que chegar lá. Chegar lá. O texto diz aí uma multidão, não se sabe quantos, mas multidão para mim é multidão. Eu não vejo multidão de 5 pessoas. Vocês já viram alguma multidão de 5 pessoas? Multidão de 5 pessoas não é multidão, é outra coisa. São 5 pessoas. Multidão é o que, gente? Para você, seja bem claro com você mesmo. Multidão é multidão. Multidão é uma multidão, gente. Procurava introduzi-lo, diz o texto, mas não achando por onde, introduzi-lo por causa da multidão. Você sabia que entre você e o milagre de Deus vai aparecer uma multidão? Isso é igual na mulher, né, que tinha fluxo de sangue também. É semelhante. Entre Jesus e ela tinha lá um monte de gente, inclusive os discípulos, até os discípulos estavam entre ela e... Olha só, tá aqui para você pensar, não fique entre Jesus e ele, não fique no meio, abra o caminho, faça que nem fizeram, abriram os ladrilhos aqui, descobriram Jesus estava lá dentro da casa, eles não conseguiam, tinha uma multidão e eles acharam lá um caminho, eles descobriram Jesus. Você tem descoberto Jesus para as outras pessoas? A nossa fé tem levado as pessoas a descobrirem também Jesus, o milagre de Deus? Gente, a fé desses homens leva eles a perseverar, né? Não conseguindo de início, a princípio, eles não conseguem. E chegam lá, tem uma multidão entre eles e Jesus e tal. Mas eles vão lá e o quê? Procuram uma solução até a resposta final. A fé leva eles a perseverar. E a fé e a perseverança, deixa eu te falar uma coisa, andam juntas. A fé e a perseverança, elas caminham juntas, sempre. A fé nos leva a perseverar. Pela fé eu persevero. A gente vive, nossa geração hoje, a gente tem um problema muito sério com isso. Muito sério, porque hoje a gente vive numa geração do fast food. A geração de que tudo tem que estar pronto, de que tudo tem que ser na hora, de que não tem tempo para nada. Né? Não tem tempo para comer, não tem tempo para almoçar, não tem tempo para ver família, não tem tempo para nada, não tem tempo para ler, a gente quer tudo pronto, quer tudo feito, tudo certinho, tudo na hora, tal. A palavra perseverança para a gente hoje é mais problemática do que para outras gerações atrás.
Que já viviam a vida delas já era muito diferente. Se comia, não era assim, ia lá, estava tudo pronto. Não, você tinha que plantar, esperar colher, aí vai lá, você faz, tudo manual, não tinha toda essa mordomia que a gente tem hoje. Hoje você aperta um botãozinho, né? Esquenta o negócio. Pronto. Hoje você tem comida pronta, você põe o negócio lá, você só tem o trabalho de fazer assim, e comer. Nem no prato se coloca mais. Nem no prato se coloca mais. É verdade ou não é, gente? Quando muito usar talher, já é demais. Hoje você vai ver, você já pega um negócio que já não precisa nem... não, isso aqui você põe na mão. É ou não é? Gente, essa palavra perseverança pra gente hoje é difícil. Pelo nosso próprio estilo de vida. Pelo próprio meio que condiciona, né? O meio influencia. Né? O meio, todo mundo ao nosso redor, todo mundo vive hoje uma vida de... o cara entra na faculdade, o cara já acha que já é pronto, já está preparado, já é profissional, já começa a procurar estágio. Dá 2 meses já está procurando estágio, já começa a querer fazer as coisas, já está achando que dá conta do recado. É ou não é, gente? É a geração, essa geração, nós somos parte dessa geração. Nós somos parte. Hoje a internet, tudo, o cara não quer nem mais ir comprar, ele compra pela internet, ele quer que alguém traga para ele. É ou não é? Então se deparar com Jesus assim que não é fácil. Até os carros hoje tem que estacionar. Os carros hoje é que estacionam, os caras não querem mais estacionar o carro. Ele aperta o botão lá, o carro parado. É ou não é? Nem virar a chave mais quer. Você aperta um botão agora. Ligou. Ele tem que te avisar, ligou. É ou não é, gente? Mas olha só, gente. Fé e perseverança andam juntas. Quem disse que entre nós e a ação de Deus, o milagre de Deus, não vão aparecer dificuldades, barreiras? Quem? Lá em Tiago 3 fala que a aprovação da fé produz perseverança. Anda junto. Anda junto. Viver pela fé é viver também na perseverança. É também ser perseverante. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, o que mais, gente? Vocês conseguem olhar aí pela fé desses homens? Eu vejo mais coisas, hein? Eu vejo também aqui no versículo 21 que os escribas e os fariseus zombavam, né? Faziam parte da multidão. Faziam parte da multidão. E eles não, em momento nenhum, deram ouvidos para o que se estava falando ali fora. Eles tinham convicção do que eles, né, de Jesus, que era colocar diante de Jesus, mesmo ali com a multidão. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Que eles eram religiosos. Cuidado com os religiosos. Tem gente que acha que tem fé é ser religioso. Será? Como você classifica assim religioso? Eu sei que Religiosidade é a diferença de viver na fé. Religiosidade é você proclamar uma fé, proclamar uma religião, proclamar uma crença, mas não viver de acordo com ela. Os fariseus e os saduceus e os escribas, eles faziam exatamente isso. Eles proclamavam servir a Deus, proclamavam, mas com os seus atos, com a sua vida, negavam a Deus. Né? Fizeram muita coisa. Isso é religiosidade. Tá cheio. Tá cheio. Isso foi uma das coisas que Deus mais combateu, Jesus mais combateu, foi a religiosidade. E as pessoas dificilmente entendem que realmente é ser religioso. Eu percebo assim, conversando com as pessoas, sabe? Você é religiosa, né? Não, eu sirvo a Jesus. Há uma diferença, né? Porque E há sempre um preconceito, né, em relação a isso. Ele era crente, que ele era católico, que era isso, ele era Jesus. E com certeza, ele não veio fundar nenhuma dessas placas. Nenhuma placa, inclusive a nossa, se tivermos alguma.
né? Já incluímos a nossa também. Não veio. Fala hipócrita também, parece Anda junto, né? A fé e a perseverança andam junto. A religiosidade e a hipocrisia andam junto também. Elas andam junto. Sempre. Bom, o que mais, gente? O que vocês olham aí na fé desses homens e veem? Eu vejo que a fé desses homens levam eles a ter atos de audácia e inteligência. Esses homens foram audaciosos, né? Foram inteligentes. Não dava para ali, por ali tinha uma multidão. O que eles fizeram? Olha lá, se a gente subir ali, vamos subir, vamos tirar aqueles ladrilhos, vamos descer ele lá na frente, colocar ele na frente de Jesus. Olha, eles foram audaciosos, criativos e inteligentes. A fé, ela também, ela estrategistas, bolaram uma estratégia. Foram, com certeza, vamos subir lá, vamos tirar o ladrilho, vamos colocar lá. Ficar esperando a multidão se dispersar. Vou tentar passar no meio. Alguém pensa, vamos ajudar. Você sabia que eu acho que Deus, né? Deus, quando Ele deu ao homem a inteligência, Ele deu para que ele usasse, né? Em função, às vezes, de uma ação como essa. Talvez uma ação em misericórdia ao próximo, né? Em benefício a alguém, em busca de um milagre, em busca da ação de Deus, tal. Ela colabora. Estratégia, eu estava falando, eu falei para você uma vez, né? Falei assim, que a gente está tentando evangelizar a família, nossa família, né? A família dele, né? Falei, eu estou pedindo para Deus me dar estratégia. Porque, sabe, eu vou lá alguma coisa assim. E Deus dá. Você sabe que tem algumas pessoas que eu já ajudei, assim, sabe, em alguns momentos da vida delas, que eu falei uns negócios e os caras falaram, nossa, que loucura. Mas Deus dá, né, Sônia? Deus dá. Meu, a gente pode usar, sabia? Não é à toa que Deus deu inteligência. A gente pode não usar. A gente ficar usando pra A gente pode mesmo, usar. né? Pode usar. Podemos usar. Devemos usar. Foi mais louco que seria. Mas, sabe, o objetivo era o que importava. Qual que era o objetivo? Colocar diante de Jesus. Poxa, aqui não dá, meu. Olha só quanta gente. O que a gente vai fazer? Meu, olha, tá vendo? Tem uma pedra ali, ó. Se a gente subir naquela pedra, a gente sobe no telhado. Se a gente subir no telhado, a gente tirou o ladrilho. Tá, os caras ficam imaginando um falando com o outro lá e bolando o negócio, né? Vamos subir, você sobe. E levando. Não dá pra subir. Se eu subir primeiro, que não sei o quê. Meu, a fé desses homens. E Jesus lá só olhando, né? Que diz o texto que ele vendo, ele dizer a fé. Porque essas obras de fé, esse movimento da fé atrai os olhos de Jesus, né? Com certeza. Você vê que ele... Com certeza. Atraiu mesmo. Atraiu a atenção de Jesus, porque diz, vendo-lhes a fé. Jesus viu-lhe a fé, né? E aí até uma pergunta, né? Como será que Jesus tem visto a nossa fé? Será que ele está olhando e ele está vendo? Ele vê, né? Ou não? Você crê que ele vê ou não? Ele vê. Será que a gente para diante da multidão? Será que a gente retrocede? Será que a gente vira para o paralítico e fala, não vai dar, hein, tal, não vai dar, hein. Puxa, a vida tá ficando tarde, acho que não vai dar nem para voltar para casa agora, vamos largar ele ali embaixo da árvore. Será? Será que a gente tem retrocedido? Será que retrocede? Será que a gente acredita mesmo no poder de Deus, de Jesus? Será que para nós basta estar diante de Jesus? Para um centurião, só a palavra dele bastante. Para um só a palavra, para uns é só colocar diante dele, para um é só tocar nas vestes. Será que a gente está disposto a subir no telhado? Boa pergunta, Janaína, boa pergunta. Será? Em função do outro. Porque eles não subiram para eles. Eu acho linda a fé desses homens. Vocês conseguem ver a pureza, a fé, a simplicidade, mas Se Jesus estivesse multiplicando dinheiro lá dentro, os caras, quem subir, aí... aí já é outra história. A multidão inteira ia estar lá em cima, pulando, né? O nego se jogando. Aí já é outra história, né? Se Jesus estivesse na vitória. Por essa motivação é bem raro. Então a gente vê na fé desses também uma motivação honrosa, uma motivação que glorifica o nome de Deus. Saíram glorificando o nome de Deus.
Então a motivação deles levou o nome de Jesus a ser glorificado. Será que a nossa motivação leva o nome do Senhor a ser glorificado? Qual é a nossa motivação de fé? E é lindo mesmo ver que fala, né, que eles saíram dando glória a Deus. No momento que eles saíram, nossa, conseguimos, olha, que legal. Nossa, ou o paralítico falou assim, obrigado, hein? Pô, cara, vocês são demais, aí, tô devendo pra vocês, cara. Vou pegar mais gente, vou trazer aqui, vou fazer um esquema. É muito lindo. É. Gente, a gente precisa ser como esses homens, sabe? A nossa fé precisa ser como esses homens. Nós precisamos encaixar nosso modo de pensar, nosso modo de agir, a nossa fé, a nossa atitude nesses homens. Porque aqui a questão é glorifica o nome do Senhor, né? É uma fé que glorifica. Como eu falei no começo, falei assim, a fé desses homens leva a uma transformação de vida e uma transformação de vida que rende glórias ao nome do Senhor. O nome do Senhor foi glorificado pela fé desses homens. Ficaram atônitos. Você sabe o que é atônito? Boquiaberto, sabe? Quando o cara fica assim impressionado, maravilhado. Será que nossa fé tem levado a isso? Cabe aí uma reflexão. Agora, olha só. Mais um detalhe aqui, eu acho que é muito importante sobre a fé desses homens. Talvez o mais importante de todos esses detalhes, né? A fé deles, né, é um forte instrumento para o quê, gente? Para alcançar o quê? O perdido. O texto diz, verso 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão o quê? Perdoados os teus pecados. Depois no verso 24, ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. A fé daqueles homens, gente, aqueles homens anônimos, né? Leva um homem perdido ao grande milagre de Deus, ao maior milagre de Deus. Ao que, gente? Ao perdão dos seus pecados. E eis aqui a razão porque hoje eu escolhi esse texto, gente. A fé desses homens aqui se relaciona com uma das questões mais importantes dentro do Evangelho, né? A questão fundamental dentro do Evangelho. Aqui a gente vê um assunto, uma matéria dentro que é tratada no Evangelho que é peça fundamental, é peça, né, se não for uma das peças mais importantes, está dentro do centro da mensagem do Evangelho, né? Aqui a gente vê o quê? O centro da mensagem da cruz. Jesus e sua autoridade e poder para quê, gente? Para perdoar, para remir o quê? Pecado. O Evangelho que não trata dessa questão, qual? Pecados. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é Evangelho. Não é Evangelho. É outra coisa. Criado por homens. Criado na cabeça de homens corrompidos, diga-se de passagem, mas não é Evangelho. O Evangelho leva sempre a essa questão ela é preponderante dentro do Evangelho. Jesus e sua autoridade para o quê? Perdoar pecados. Abre comigo Lucas capítulo 22, versos 14 ao verso 20. Alguém lê para mim. Lucas verso 22, capítulo 22, verso 14 ao verso 20. Alguém lê para mim. (14 ao 20)? 14 ao 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira,
até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Gente, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles, os apóstolos. Jesus já está chegando ali no final do seu ministério, né? Momentos antes, né? Nem dias, momentos antes de ser levado, de ser traído, de ser levado àquele interrogatório todo, aquele momento de dificuldade tudo, e ser crucificado, ser levado à cruz. E Jesus diz assim, no verso 15, ele disse assim aos seus apóstolos: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Para lembrar um pouco, né? Páscoa, você sabe, a Páscoa é uma celebração, um memorial que foi instituído por Deus. A gente vê isso depois, você pode ver em casa. Êxodo, capítulo 12 e capítulo 13, né? E ela era o sacrifício do cordeiro sem defeito, derramando, né, o seu sangue e comendo a sua carne, né? Para quê? Para a salvação do juízo que Deus exerceu ali quando o povo estava saindo do Egito. Vocês lembram da última praga? Qual que era a última praga? A morte dos primogênitos. E Deus então fala para que o povo pegasse, né? Deus institui a Páscoa, e a Páscoa era eles tinham que pegar o cordeiro sem defeito, né? Derramar o seu sangue, pegar o sangue, passar nas portas, lembram disso? E comer da carne do cordeiro, né? E ali esses, né, aqueles que fizessem isso, eles iam ser salvos do juízo que Deus exerceria sobre o povo do Egito. Deus realmente exerce. Deus vai lá e há a matança de todos os primogênitos dos filhos dos egípcios. Estão lembrados disso, né? E ali, né, depois você pode ler em casa, capítulo 12, capítulo 13, a gente vê que Deus institui um memorial. Olha isso. Há um memorial que é instituído por Deus da libertação do povo e da escravidão que o povo, né, vivia no Egito. Deus estava então exercendo salvação, remissão, e ele institui um memorial, né, algo que devia ser lembrado, devia ser comemorado, devia ser, né, realmente colocado sempre diante de Deus, porque era uma grande obra, era a maior obra que Deus fazia no povo até então. Até aquele momento, Deus nunca tinha feito nada sequer parecido com o povo de Deus. Jesus disse aqui para eles: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Repara só. Há uma Páscoa aqui que Deus havia por muito tempo ansiado, né, desejado ansiosamente partilhar e compartilhar com seus discípulos, com seus filhos. Que Páscoa é essa, gente? Verso 19 diz assim: Tomando um pão, tendo dado graças, partiu-lhe Deus, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Jesus, gente, aqui está falando que é o seguinte: Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que foi oferecido, que se ofereceu para a salvação de quem? Para a salvação de quem? Do perdido, né? Para a salvação daquele que nele crê. Efésios capítulo 5, verso 2 diz: Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus é uma oferta. Jesus se sacrificou como oferta a Deus. Por quem? Por nós. Jesus se entregou a si mesmo por quem? Por nós. Jesus é aquele que se entrega por nós, né? Como um sacrifício a Deus em aroma suave. João, capítulo 10, versos 17 e 18 diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha só. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Jesus, ele se entrega, ele se deu, ele deu a sua vida, dou a minha vida, ele deu a sua própria vida. Ninguém tirou, diz o texto, ninguém tirou a vida de Jesus. Foi ele que se entregou, foi ele que se deu, foi ele que se ofereceu como um sacrifício a Deus em aroma suave. É um engano achar que Jesus foi assassinado. Jesus não foi assassinado. Jesus se entregou e morreu por amor, por sacrifício, por nós. Ele entregou o seu corpo, né? Isto é, o meu corpo, ele diz, que foi oferecido por vós, como aquele cordeiro era morto na Páscoa, aquele cordeiro que devia ser derramado o sangue e comido a sua carne. Ele diz assim: este é o meu corpo que é oferecido por vós. Tenho ansiosamente esperado, desejado comer esta Páscoa convosco. E mais, Jesus, gente, é o pão da vida, é a verdadeira comida. João capítulo 6, verso 48 a 58, acompanha comigo. João 6, 48 a 58. Diz assim: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. E contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus, ele se oferece. Jesus, ele se oferece como sacrifício. Jesus oferece o seu próprio corpo, a sua própria carne, o seu próprio sangue. Para quê, gente? Para que a gente tivesse vida. E que vida? A vida dele em abundância. Porque ele diz: eu sou o pão da vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Né? Olha só, depois ele fala: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele se oferece, ele se entrega como um sacrifício para que pudéssemos comer dele. E o que significa isso, gente? Para que eu permanecesse nele e para que ele permanecesse em mim. Há uma união aqui, há uma fusão. Diz aí o ditado popular que tudo que comemos, nós somos o que comemos. E é é verdade, porque a gente come o que a gente, né, acaba comendo, faz parte do nosso organismo. Se há uma fusão com o nosso organismo, faz parte de nós. A mesma coisa espiritualmente falando. Deus planeja uma fusão com Ele. Nós devemos comer da sua carne, beber do seu sangue. Para quê, gente? Para que Ele permaneça em mim e eu nele. E eu nele. Essa vida, gente, está onde? Nele e nele em mim. Onde está a vida? Nele. E ele aonde? Em mim.
A vida está nele e ele deve estar aonde? Em mim. Ele propõe isso, gente. Ele propõe essa fusão, essa entrega, essa oferta para que nós vivêssemos a sua vida. Para que nós vivêssemos a sua vida. Olha isso. Não foi pouco, né? Depois olha só, verso 20 lá de Lucas, que a gente leu, capítulo 22, 20, diz assim: depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Este é o cálice da quê? Da nova aliança. Aliança no quê, gente? No sangue. Ele diz: aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Por que Deus derramou o seu sangue? Em favor de vós. Foi um favor que Deus fez para nós. Você sabia disso? Que o sangue foi derramado em favor de vós. O sangue, né, que é para o quê, gente? Para a remissão dos pecados. A mesma maneira como ali o cordeiro era morto e o povo foi remido do juízo, foi salvo do juízo, foi liberto da escravidão, a mesma coisa o sangue de Cristo. A vida de Cristo que foi entregue por nós. Há poder no sangue de Cristo, gente. Mateus 26, verso 28, olha que interessante, ele diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. 1 João, capítulo 1, verso 7. Alguém lê para mim. 1 João, capítulo 1, verso 7. Alguém lê para mim. E alguém depois já lê 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. 1 João primeiro, capítulo 1, verso 7. Depois 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com todos. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos... Há poder no sangue de Jesus para quê, gente? Para purificar pecados. O sangue foi derramado em favor de muitos, em favor de vós, para a remissão de pecados, né? Nos purifica de todo pecado. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatados, o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cordeiro sem defeito, sem mácula, quem foi, gente? Jesus. Por esse sangue precioso, nós fomos o quê? Resgatados. Eu vejo maravilhosamente quando aqueles homens trazem aquele paralítico diante de Jesus e depositam ele nos pés de Jesus para que Jesus fizesse um milagre na vida dele. E eu falei para vocês que ali acontece o maior milagre de todos, porque quando Jesus fala assim para aqueles homens: homem, os teus pecados estão perdoados, sabe o que aquele homem está sendo feito? Sabe o que está acontecendo com a vida dele? Sabe o que está acontecendo? Aquele homem estava sendo o quê? Resgatado. O que é um resgate, gente? Vocês da área médica sabem muito bem. O que é um resgate? Quando precisa de um resgate? Quando você está em perigo, quando está morrendo. Alguém que sofre um acidente, alguém que está em risco, alguém que está prestes a morrer, alguém vai lá e o quê? E o resgata. Para quê? Para salvar aquela vida. Diz que o sangue de Jesus foi derramado para resgate. Está entendendo? Está entendendo? O sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, precioso sangue de Cristo, que foi derramado em favor de vós para a remissão dos pecados, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue para resgate
o texto diz aqui, do vosso fútil procedimento. E mais, primeira carta de Efésios, capítulo 1, verso 7 diz: temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando Jesus ali fala para aquele homem, perdoados estão os teus pecados, ele está falando assim: eis a minha graça para resgate. Jesus faz algo que eles não estavam procurando, que eles não podiam, ninguém podia fazer. Inclusive questionam, não, só Deus pode fazer isso. Ele fala assim, para saber que eu tenho autoridade para fazer isso, para mostrar quem eu sou, levanta. Jesus tem autoridade, né, para redimir o homem pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que a gente vê lá é que a fé daqueles homens leva um outro homem, um homem perdido, ao encontro com a graça de Deus. Encontrar com Jesus é encontrar com a graça de Deus, com o seu favor, com a sua misericórdia, com o seu resgate, com a sua remissão. Encontrar Jesus é encontrar com a graça de Deus. Não pode se dizer que encontrou Jesus se você não encontrou com a graça. Não tem como, porque Ele é a graça de Deus. Ele é a revelação da graça de Deus. Ele é a revelação da misericórdia de Deus. Ele é. Ele deu a sua vida em remissão pela sua graça, segundo a riqueza da sua graça. Em favor de vós, é a graça de Deus sendo manifesta. A gente vê ali exemplo claro da graça de Deus sendo manifesta. Aqueles homens só podiam levantar e sair glorificando a Deus porque ali ele viu a graça de Deus. Provavelmente esse pecado todo aí é que levou aquele homem a uma situação como ela. E é o pecado que gerou todas as debilidades na humanidade, tudo que a gente vê, foi o pecado que trouxe. E é o favor que nos tira de tudo isso. É o favor, é a sua graça, a sua misericórdia, esse corpo que foi entregue, esse sangue que foi derramado. Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano do rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama, olha só, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Sabe por que nós fomos libertos do pecado? Não há mérito em nós, não é porque nós somos bonzinhos, porque o nosso coração é boa, não tem nada de mérito em nós, é por causa da sua graça, porque Ele nos amou. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O apóstolo Paulo chama esse momento aqui de quando Jesus entrega, fala, esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue que é dado por vós. Ele chama isso de o cálice da bênção. Eu gosto muito dessa expressão. 1 Coríntios capítulo 10, 16 diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do seu sangue, o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O cálice da bênção, aquele sangue é um sangue que abençoa, é um sangue que redime, que resgata, que purifica, que liberta dos nossos pecados. Uma pergunta, gente: qual é a principal razão que nos traz aqui hoje? Por que de fato nós estamos aqui hoje? Qual é a razão que nos traz aqui hoje? Por que nós estamos aqui hoje? Essa reflexão a gente precisa relembrar ela muitas vezes. Por quê? Nos alimentarmos dele. E por que precisamos nos alimentar dele? E por que podemos nos alimentar dele? Pela graça de Deus, nós fomos libertados. E pela graça e pelo seu amor, o que ele fez? E como ele se entregou? Ele se ofereceu. Ele deu a sua carne,
Ele deu o seu sangue para resgate, para remissão, para libertação, para salvação. Estamos aqui hoje, gente, unidos pela fé em Cristo. O que nos une aqui hoje é essa fé nesse poder, nesse sangue, nessa graça, nessa misericórdia, nessa redenção. Fomos unidos e salvos pela carne e pelo sangue de quem? De Cristo, que é o que nos une. O que nos une, gente? É esta carne, é este sangue, é a sua vida que foi entregue por nós. É o seu amor, né? Pelo seu amor, por esta vida, nós estamos aqui hoje, porque nós estamos unidos por quê? Por este sangue, por esta carne. É por isso que nós estamos aqui hoje. Você tem convicção disso? Você tem convicção dessa remissão, dessa redenção, dessa salvação, desse perdão dos pecados, do poder que há no sangue de Jesus para perdoar pecados, para libertar, para resgatar os pecados? Você tem convicção disso? Você tem convicção? Se você tem convicção, eu vou te convidar para um momento agora. Gostaria de convidar todos que têm essa convicção a participarem comigo agora da ceia do Senhor. Hoje a gente vai ter aqui a nossa primeira ceia, porque eu acho que Deus tem falado muito ao meu coração. Um trabalho como esse, a gente tem que colocar aqui diante de Deus o centro da história aqui. É o quê? É que Jesus pagou o preço por nós, é que Jesus entregou a sua vida por nós, é porque nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. É o que nos une, nós estamos aqui por causa disso. Esse é o centro da história, esse é o centro da mensagem. Pode trazer, bem, pode trazer, mas eu quero que você ouça aqui ainda. Tenho mais coisas para falar. Quero convidar todos a participar, mas antes, cabe algumas orientações aqui do apóstolo Paulo. Abre comigo 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 30. A gente vai ter a nossa ceia, a gente vai fazer o nosso primeiro momento aqui. Esse trabalho é porque Cristo nos salvou, não é porque a gente não está nada a não ser fazendo com que isso se mantenha, fazendo com que isso perdure, fazendo com que isso seja lembrado, isso seja honrado, isso seja louvado. É só isso. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao verso 30. Alguém lê para mim, por favor. Porque ao receber do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pois semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem é assim mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Obrigado. Verso 24 diz: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Verso 25. Tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Há uma aliança no sangue de Cristo. Deus fez conosco uma aliança por meio de Cristo. Por meio de Cristo nós estamos aliançados com Deus. Há uma aliança da minha vida e da sua vida com Deus. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória de mim, ele diz. Comei o corpo, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois ele fala: tome, beba o cálice em memória de mim. Comer da carne, beber do sangue, participar da mesa do Senhor é levantar um memorial a Cristo. Estamos aqui para levantar um memorial a Cristo, para trazer à memória aquilo que Deus fez por nós.
aquilo que Deus fez pela nossa vida, aquilo que Deus fez quando Ele se sacrificou, quando Ele se entregou por nós. Estamos aqui para lembrá-lo continuamente que aquilo que Ele fez, em memória dEle nós fazemos isso. Tudo isso aqui está em memória dEle, é por conta dEle, é porque Ele nos amou, é porque Ele se entregou, é porque Ele derramou o seu sangue, é porque Ele alcançou pecadores como eu e você. É porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. É porque a sua carne, a sua vida foi entregue por nós. Estamos aqui por causa disso, em memória dEle. É por isso que nós estamos aqui, em memória dEle. Nós temos que trazer isso sempre à memória, gente. Nós estamos aqui por causa dEle. Nós estamos aqui hoje por causa dEle. Estamos aqui para levantar um memorial, e um memorial a Cristo. Fazer isto em memória de mim. Depois o verso 26 diz assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos aqui para o quê? Para anunciar o que, gente? Esse sacrifício, essa morte, essa entrega, esse sangue derramado, essa carne que foi dado, esse pão que é a verdadeira comida. Nós estamos aqui para anunciar isso. Até quando, gente? Até quando que a gente tem que fazer isso? Até o final do ano? Até que Ele venha. Participar da mesa do Senhor é um anúncio. Há um anúncio do que? Desse sacrifício, desta morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, o verso 27, aquele que comer, gente, olha só, o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Indignamente, réu, o que é réu, gente? Culpado. Réu é culpado. Culpado do quê? Do corpo e do sangue. Por isso, olha só, o texto aí diz uma coisa muito interessante, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. O texto diz para a gente o quê? Examinar a nós mesmos, né? E assim comer do pão. Ele diz para não deixar de comer o pão, mas para examinar e comer o pão e beber do cálice. Depois o verso 29 diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Devemos discernir o corpo. Que corpo, gente? Não é o seu próprio corpo. É o corpo de Cristo que foi entregue por vós. Isto é o meu corpo entregue por vós, Jesus disse. Isto é o meu sangue, a minha vida dada por vós. Esta é o sangue que nos remide de todo pecado, que nos resgata do pecado. Este é o meu corpo que é dado por vós. Devemos discernir o corpo de Cristo. Estamos aqui em favor de quem? Em memória de quem? De Cristo. Temos parte com quem? Com Ele. Devemos nos examinar. Esse momento é um momento também de examinar a si mesmo, examinar a nossa própria vida. Não podemos fazer isso indignamente. Quem faz isso indignamente é réu, é culpado. Quem faz isso sem discernir esse corpo, sem discernir essa graça, esse amor, essa misericórdia, esse sangue, se torna réu. Devemos fazer isso, né, examinando a nós mesmos, nos colocando diante de Deus, colocando-nos diante de Cristo, em memória dEle, para assim poder comer da carne e beber do sangue. Então eu vou te convidar agora, em alguns poucos minutos, a examinar a sua própria vida diante de Deus. Enquanto isso, a gente vai passar o cálice e o pão. Te convido a examinar a sua própria vida diante de Deus.
a se colocar diante de Deus, a reconhecer esse sacrifício, esse amor, essa misericórdia, essa graça, a reconhecer a própria condição da sua vida, reconhecer os suas falhas, os seus erros, a si mesmo, diante dele. E eu te pergunto, o que te traz aqui, né? O que é para você estar aqui? O que é para você participar desse momento? Ai, meu Deus do céu. Quero ver.